Anteriormente aqui no canal, falamos sobre como Josué foi discipulado, como liderou o povo de Israel após a morte de Moisés e como Deus o usou para destruir as muralhas de Jericó. Vimos também como a ciência tentou explicar a passagem onde Josué pediu a Deus para que o sol e a lua parassem. Caso tiverem curiosidade, os links dos vídeos estarão aqui na descrição. Bom, de uma coisa eu sei, é que nas discussões sobre o relato de Josué, é de tamanha hipocrisia dos cientistas de tirar o poder de Deus da história, quanto os terraplanistas, que usam os versos de Josué para tentar justificar que a Terra é plana. Com todo respeito aos irmãos que acreditam que a Terra é plana. Já dizia o sábio, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. O mal aqui também pode ser no sentido de defender certas teorias enganosas, como brigar por quem está mais certo defendendo uma mentira. Por isso, é importante estudarmos juntos a palavra de Deus e absorver suas verdades mediante as nossas orações. Nesse vídeo, vamos tentar entender juntos o que realmente aconteceu e ver quais as outras 6 maneiras de isso ter ocorrido. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre Josué e as 6 alternativas do grande milagre. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que realmente aconteceu? Josué deu a ordem para o sol parar. Sim, houve mais 6 maneiras pelas quais os comentaristas tentaram entender o que ocorreu. Bom, já vimos no vídeo anterior a maneira que a ciência aborda este assunto. Mas ainda há mais 6 maneiras pelas quais os comentaristas tentaram entender o que ocorreu. Primeiro, a passagem é poética e não deve ser entendida literalmente. Segundo, a Terra realmente parou sua rotação ao redor do Sol por quase 24 horas por solicitação de Josué. Terceiro, a rotação da Terra foi desacelerada, não interrompida. Isso prolongou o dia em quase 24 horas. Quarto, o Sol e a Lua pareciam estar fora de seu lugar, regular, por uma miragem dada sobrenaturalmente. Quinto, o sol parou de brilhar durante a segunda metade do dia. E sexto, em vez de prolongar o dia, Deus prolongou a noite anterior. Examinaremos cada uma dessas 6 explicações e analisaremos seus pontos fortes e fracos, para não restar dúvidas nenhuma sobre o ocorrido milagroso. Bom, primeiro devemos ter em mente que existem no mínimo 3 tipos de teologia sendo pregadas nas igrejas. O perigo é que uma delas prega que a Bíblia contém a palavra de Deus e outra prega que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande entre uma e outra. Eu, particularmente, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, isto é, do jeito que está escrito aconteceu. E por que estou dizendo isso? É porque dentro das 6 alternativas tentando explicar o evento de Josué, essas teologias se chocam. Vamos conferir. Primeiro, poético. Há alguns estudantes da Bíblia que veem esse relato como sendo uma descrição poética da batalha e não deve ser interpretada literalmente. A declaração final neste versículo 13 claramente favorece a noção de que o sol parou ou que diminuiu seu curso no céu. Em ambos os casos, o problema para a geofísica é tão grande que alguma outra solução tem sido ansiosamente procurada por estudiosos liberais e conservadores. A forma poética dessa passagem é clara para qualquer um que tenha o menor conhecimento das leis da poesia hebraica. Essas palavras pertencem mais ao domínio da poesia do que da história, e essa linguagem é mais uma hipérbole
do que a narração exata. Embora expresso em linguagem poética, fica claro pelo texto que algum sinal ocorreu nos céus. A passagem inteira é escrita como uma narrativa de um evento milagroso que realmente aconteceu. Segundo, a Terra literalmente parou de girar. Muitos sustentam que a Terra realmente parou de girar, por cerca de 24 horas. Do ponto de vista das pessoas, o Sol parecia ter parado, embora isso desse a Josué tempo para vencer a batalha. Também causaria catástrofes terríveis no planeta. Aqueles que acreditam no poder de Deus percebem que ele poderia ter evitado que essas catástrofes ocorressem. Terceiro, rotação mais lenta da Terra. Alguns leem o texto para dizer que um retardo do movimento da Terra é o que aconteceu. Em vez de levar 24 horas para uma rotação, levava de 36 a 48 horas. Isso teria dado a Josué e seus exércitos luz do dia suficiente para vencer a batalha sobre os seus inimigos sem causar maiores distúrbios que teriam acontecido se a Terra parasse de girar. Tem sido objetado que se de fato a Terra estivesse parada por um período de 24 horas, uma catástrofe inconcebível teria acontecido a todo o planeta e tudo em sua superfície. Enquanto aqueles que acreditam na onipotência de Deus dificilmente admitiriam que Deus não poderia ter evitado tal catástrofe e mantido em suspenso as leis físicas que poderiam ocorrer. Não parece ser absolutamente necessário, com base no texto hebraico, si mesmo, para sustentar que o planeta foi subitamente interrompido em sua rotação. O verso 13 afirma que o Sol não se apressou em se pôr por quase um dia inteiro. As palavras "não se apressou" parecem apontar para um retardo do movimento, de modo que a rotação exigia 48 horas em vez das habituais 24. A melhor explicação parece ser a visão de que, em resposta à oração de Josué, Deus fez com que a rotação da Terra diminuísse para que ela fizesse uma rotação completa em 48 horas, em vez de em 24. Parece evidente que a visão é apoiada tanto pelo poema nos versos 12, parte B, e 13, parte A, quanto pelo verso 13 na parte B. Deus fez com que a rotação da Terra diminuísse. A Terra, portanto, fez uma rotação completa em um período de tempo mais longo. Isso se encaixa no verso 13, que diz: "O Sol demorou cerca de um dia para se pôr. Assim, o Sol estava anormalmente lento para chegar ao pôr do Sol, dando a Josué e seus soldados tempo suficiente para completar sua batalha vitoriosa." Quarto, milagre da refração. Há quem veja isso como um milagre de refração. Esta teoria afirma que a Terra continuou a girar em sua velocidade normal, enquanto Deus sobrenaturalmente deu uma miragem que fez parecer que o Sol e a Lua estavam fora de seu lugar regular. Assim, Deus sobrenaturalmente providenciou mais luz do dia para que Josué pudesse vencer a batalha. Isso fornece a Josué a luz necessária para travar a batalha, mas isso não nos força a aceitar qualquer mudança na rotação da Terra. Quinto, parar de se mover ou parar de brilhar. Outra visão é que a oração de Josué não era para o prolongamento do dia, mas sim para que o sol parasse de derramar seu calor sobre ele e suas tropas. A oração era na verdade pela cessação da luz, não pelo seu prolongamento. Deus respondeu enviando uma chuva de granizo que permitiu que as tropas cansadas de Josué vencessem a batalha. Assim, ficar parado significa não brilhar. Eles se perguntam por que então Josué desejava que o sol cessasse, de seu movimento ou de seu brilho. Não é possível que, engajado como estava em uma batalha desesperada, estivesse sequer pensando no movimento do sol, mas seu brilho, seu calor escaldante. Eles acreditam que isso deve ter tido muito sentido para Josué. Ao meio-dia, em pleno verão, o sul da Palestina é um dos países mais quentes do mundo. Eles acreditam que é impossível supor que Josué desejasse que o sol se fixasse no céu, onde deve ter afligido seus homens que já estavam 17 horas a pé. Uma perseguição muito árdua estava diante deles. O calor do sol, portanto, deve ter sido um sério obstáculo, e Josué, na visão deles, deve ter desejado que fosse temperado.
Nisso, eles acreditam que o Senhor ouviu a sua voz e lhe deu isso e muito mais. Assim, o milagre não foi um prolongamento da luz, mas uma cessação dela. A oração de Josué não era no final do dia pedindo luz solar prolongada, mas ao meio-dia pedindo alívio do sol. O sol parou de brilhar quando escureceu. Foi o sol que parou de brilhar, não que todo o sistema solar tenha parado. E sexto e última, noite prolongada. Há quem diga que não foi um dia que se prolongou, mas sim a escuridão da noite anterior. Geralmente se supõe que Josué orou para que o dia fosse prolongado, mas não é possível que Josué precisava ainda mais, visto que, como é expressamente declarado no verso 9, ele veio sobre o acampamento do inimigo à noite, isto é, que a escuridão continuasse e a noite fosse prolongada para um ataque surpresa, que era de manhã quando ele fez seu pedido. É evidente pela posição da lua no vale de Ajalon, a oeste, e a posição do sol sobre Gibeão, a leste. A resposta veio em uma chuva de granizo que teve o efeito de prolongar a escuridão, semelhantemente à alternativa 5. Essa visão faria a noite longa de Josué em vez de um longo dia. A conclusão. Vimos que há uma variedade de explicações para o longo do dia de Josué, sem ter que admitir o erro científico. Várias dessas visões podem ser possíveis a partir da análise de seu movimento. A visão tradicional deve ser mantida, no entanto, pois 5 dessas alternativas do texto não fazem justiça à linguagem. Embora que o sentido do verbo, traduzido como parado, na chamada de Josué, significa basicamente ficar em silêncio. De outras maneiras, que não um retardo do movimento, ainda o verbo é usado 2 vezes e indica indefinidamente uma mudança no padrão do movimento. Além disso, o verso 13 termina com a expressão "e se apressou em descer", onde se apressou novamente fala de um movimento, e a frase descer é normalmente uma referência ao pôr do sol. Além disso, o versículo 14 afirma que este dia foi o único da história, o que sugere que ocorreu um grande milagre, como o prolongamento de um dia natural, muito diferente da visão dos cientistas que acreditam que aconteceu apenas um eclipse. A extensão do prolongamento também pode ser projetada, já que era o dia mais tarde, quando Josué foi chamado e foi por inteiro até que estava cerca de um sol para se pôr. Bom, irmãos, em minha opinião, fico com a alternativa 3. O sol, na visão de Josué, parou porque na verdade Deus fez com que a Terra retardasse sua rotação, dando a impressão de que o sol e a lua pararam, e isso durou quase um dia inteiro no cenário do entardecer, dando a Josué a chance de derrotar seus inimigos à luz do dia. Simples assim. E vocês? Qual alternativa vocês acharam que mais corresponde com o relato de Josué? Deixem aqui nos comentários. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.